Olá, amigos, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal do especialista, de especialistas. Eu sou o Antônio Gomes e hoje vamos aqui tratar de matéria do direito do trabalho, algo que ocorre no dia a dia das empresas e às vezes o empregador não sabe como tratar dessa questão, né? Então fica aí ligado que hoje esta direção é para o trabalhador, é para você empregado, é para você que está aí no dia a dia trabalhando, né? Como empregado, lutando, acordando cedo. Então fique atento quanto a isso, porque é muito importante que você saiba, tá certo? Que o empregador ele tem um poder de direção. Hoje, então, vamos tratar desse assunto que é algo tão corriqueiro dentro das empresas e às vezes por falta de orientação do empregado, por falta de orientação por parte do empregador, às vezes ocorre uma demissão por justa causa, ocorre um pedido de demissão, ocorre demissão sem justa causa. Então, o objetivo deste vídeo é orientar você, trabalhador, orientar você, empregado, a fim de que compreendam o objeto deste vídeo e passem a mudar a sua forma de agir, tanto você empregado como você empregador. Nós sabemos, todos nós sabemos que com o decorrer do tempo, nós vamos nos acostumando com o trabalho e aos poucos vai acabando a motivação, acabamos por relaxar, já não haverá aquele amor por aquilo que a gente fazia inicialmente, vai se esfriando, já não fazemos bem feito ou até mesmo com zelo o que nós fizemos no passado. Nós, quando entramos, fizemos o melhor, né? Nós fazemos sempre o melhor no trabalho, desenvolvemos tudo, mas aos poucos isso é normal de nós como seres humanos. Não tem outra forma de escapar disso a não ser se motivando a cada dia. Então aqui eu falo dessa relação do trabalho do empregado com o empregador. Quando o empregado começa, por exemplo, a faltar ao trabalho, a criar justificativas, a não chegar no horário, a não utilizar o uniforme, o zelo, o respeito pelo empregador, pelo trabalho, tudo isso reflete numa insatisfação no trabalhador. E como é que nós vamos resolver isso? Olha, o conselho que eu dou aqui é que tenha uma conversa tete a tete. Não é aquela conversa dita de um empregado para outro, sabe? Aquela conversa de telefone sem fio ou conversa de corredor. Então, o ideal é que se resolva direto com o empregador ou com o gerente. Porém, quando se deixa de lado esta opção de conversar e parte para embromar, para reclamar, para murmurar, nada tá bom, às vezes não tá bom dentro de casa, traz isso para a empresa e acaba contaminando o ambiente, sabe? Então estas atitudes elas acabam se convergindo muitas vezes em demissão ou até mesmo pedido de demissão, e poderia ser resolvido de uma forma e com uma boa conversa com o empregador. Acontece que até ocorrer essa conversa, ou até mesmo nem chega a ocorrer esta conversa, isso já há aí um caminho, né? Até isso acontecer, é um caminho a percorrer. Assim diz, por exemplo, o artigo 482 da CLT, que ele vem tratar das faltas cometidas pelo trabalhador, que há possibilidade de demissão por justa causa. Tem uma série lá. Então, uma delas, por exemplo, é a desídia. O que é a desídia? A desídia é aí a preguiça, é a enrolação no trabalho, é fazer as coisas mal feitas. Depois vem o abandono de emprego, a embriaguez. Estou falando aqui das coisas mais comuns. Então, frente a essa situação, o artigo 2º da CLT, ele vem tratar do poder de direção do empregador, que o empregador ele pode aplicar punições ao trabalhador que reiteradamente comete faltas e pode até convergir em demissão por justa causa.
Por exemplo, um trabalhador que deve chegar às 8 e ele chega às 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, meia hora de atraso. O empregador vendo aquilo, ele pode advertir o trabalhador, sabe? Depois, no dia seguinte, ou os dias depois, o trabalhador repete a mesma falta. Então, ele vai ser advertido pela segunda vez. Daí, dias depois, a mesma falta, chega atrasado, ou seja, ele está relaxado, ele não está se preocupando, ele ainda não conversou com o seu empregador sobre o que está acontecendo. Às vezes é um trabalhador que é muito importante para a empresa, mas não se abre, então o empregador não sabe o que está acontecendo. A primeira coisa que vem na cabeça é alguém está enrolando, e às vezes não é enrolando. Às vezes é um problema em casa que precisa ser resolvido, às vezes é um problema com as crianças que precisa ser resolvido, mas isso precisa ser conversado com o seu patrão. Se você não conversa, a partir da terceira falta, chegar atrasado, significa que o seu empregador, a partir da quarta falta, ou seja, chegar atrasado, ele pode lhe dar uma suspensão. Entende? Aí começa a mexer no bolso. Entende? Então, assim, é muito chato isso, porque acaba mexendo no bolso e o trabalhador precisa trabalhar, o trabalhador ele precisa do dinheiro para poder levar para a sua casa, né? Para a manutenção da sua casa, para prover a sua casa. E às vezes cai nessa punição por falta de conversa, né? E quando ainda pior ainda, a partir da quinta falta, com a mesma, né, chegar atrasado, o que vai acontecer? O teu empregador ele pode aplicar aí uma demissão por justa causa. Ele pode aplicar aí uma demissão por justa causa. Veja que ficou evidenciado pelas punições anteriores, faltas reiteradas, que de fato este trabalhador que assim faz, ele não está mais interessado em continuar a trabalhar na empresa. Então, o empregador nada pode fazer. Esses são alguns exemplos bem simples, como e quando devem ser aplicadas essas punições, entende? Que essas punições devem ser proporcionais à falta. O empregado faltou a primeira vez, segunda vez, eu não posso mandar embora de uma vez, não. Calma. Então eu tenho que aplicar aí uma proporcionalidade, a não ser que sejam aquelas faltas lá do artigo 482. Essas eu posso mandar embora direto, mas fora isso, empregador, você tem que ter cautela e saber quando deve aplicar. E às vezes o empregador nem aplica a pena, porque ele não sabia que poderia advertir o empregado. Às vezes, com uma advertência, o empregado ele já se emenda, já entra no eixo. Às vezes, uma boa conversa já consegue identificar o problema, já consegue sanar e volta à normalidade. Por isso que devem ser analisados cada caso. Cada caso. Começou a faltar, começou a embromar, venha cá, trabalhador. Então, o trabalhador vai ao seu empregador. Então, fica aí a dica de sempre procurar o diálogo com o seu empregador, evitando dessa forma aí esses dissabores nessa relação, que é tão chato, né? Faltar, mandar embora alguém que precisa do trabalho porque, né, não está interessado, ou porque não teve uma boa conversa, ou porque há aqueles pré-julgamentos. Então tenha cuidado com isso, tá joia? Então tá aí a dica, empregador, tá aí a dica, empregado, e siga aí para que você seja feliz aí no seu trabalho, tá certo? É isso aí. Ao final, se você gostou, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva também para que brevemente você receba aí mais algumas dicas. Até breve!